Queridos, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. É uma honra estarmos juntos através desta entrevista missionária idealizada pela Missão Desafio, na pessoa do nosso fundador, pastor Joel Estevanato, o nosso presidente da Missão Desafio, pastor Emerson Costa, toda a diretoria da Missão Desafio, todo o staff da Missão Desafio, o Centro de Formação Missionário Alfa. Nós estamos aguardando alguns minutinhos ainda, peço a sua paciência, nós estamos aguardando um pouquinho para entrar mais pessoas. Aproveito esse momento para louvar a Deus pela vida do nosso presidente do Conselho Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo, pastor Luiz Fernandes Bergamin, e todos os pastores, todas as igrejas no Brasil para Cristo, pela sua vida, querido pastor, querido obreiro, querido membro das nossas igrejas do Brasil para Cristo, e você também que nos acompanha de outras denominações, de outras igrejas, e mesmo não ligado a nenhuma igreja, seja muito bem-vindo à página oficial da Missão Desafio e também do YouTube. Nós queremos também dar as boas-vindas ao nosso convidado de honra desta manhã, nosso querido pastor missionário Alexandre Gonzaga, pastor da Igreja Espanha para Cristo, da cidade de Múrcia, na Espanha, com sua família, sua esposa, a irmã Sandra, seus filhos, querido irmão Bruno, a Bárbara. Pastor Alexandre Gonzaga, bom dia, a paz do Senhor Jesus. É uma honra ter o senhor aqui conosco, aí da cidade de Múrcia, na Espanha. Amém, pastor Alexandre? Inicialmente, bom dia, pastor Paulo. Amém. Inicialmente, vamos fazer uma oração, pastor, para que nós possamos iniciar essa entrevista missionária com o Senhor. Quero também te convidar, amigo que nos acompanha já no Facebook da Missão Desafio, no YouTube, neste momento a nós elevarmos a nossa voz ao nosso Deus e Pai. Senhor, nós te agradecemos pela presença do pastor Alexandre Gonzaga, sua família, por toda a presidência da Missão Desafio, a presidência da Igreja o Brasil para Cristo, na pessoa do pastor Luiz Fernandes Bergamin, por todos que nos acompanham nesta entrevista missionária, Senhor. Nós pedimos que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado, e que através desta entrevista missionária com o nosso querido pastor e missionário Alexandre Gonzaga, o Senhor venha promover mais unidade, o Senhor venha promover mais amadurecimento na visão missionária, e assim possamos juntos, na direção do Senhor, crescer, para que o nome de Jesus seja exaltado na Espanha, na Europa, através do programa Fôlego para a Europa, em todas as nações, em nome de Jesus. Amém. Nesta abertura, eu gostaria de ler apenas um versículo para já passar para o pastor Alexandre Gonzaga a primeira pergunta, no Salmo de número 9, no capítulo 1, tem uma palavra do Senhor para a sua vida, que nos diz assim: Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Esta manhã o pastor Alexandre Gonzaga, ele tem muitas maravilhas da parte do Senhor para nos contar aí da cidade de Múrcia
da Espanha. Pastor Alexandre, a nossa primeira pergunta para o senhor é a seguinte: qual a importância e benefícios de estar filiado a um órgão, agência missionária, como a Missão Desafio? Seja muito bem-vindo, pastor Alexandre Gonzaga, mais uma vez, bom dia, a paz de Jesus. Bom dia, pastor Paulo, a paz do Senhor, ao irmão, a toda a diretoria da Missão Desafio, a nossa liderança do Brasil para Cristo, no Conselho Nacional, a todos os participantes deste programa, nossos colegas missionários também, que estão em todas as partes, esses 4 continentes ainda, né? Estamos trabalhando junto com a Missão Desafio. É um prazer, primeiramente, estar com vocês e poder ter esse momento de compartilhar, né, um pouco do que Deus tem feito aqui nas nossas vidas, nesse tempo aqui na Espanha, né? Primeiramente, agradecer a Deus por ter nos guardado nesse tempo todo. Nós estamos aqui na Espanha há mais de um ano, eu estou há 1 ano e 4 meses, a minha família há 1 ano e 2 meses. Eu estive trabalhando em São Paulo durante 17 anos como pastor, e nos últimos 3 anos, antes de vir para a Espanha, o Senhor veio a trabalhar muito no meu coração a respeito desse chamado missionário, principalmente para a Europa, e foi quando entendi a visão de Deus para abrir mão, pastorado, para vir para o campo missionário, e muitas portas têm se aberto nesse sentido, né? E eu quero contar um pouco sobre isso, porque sair de uma estrutura que já estava um pouco já organizada durante os anos de ministério em São Paulo, e a história que eu já tinha com a igreja da Cidade de Carvalho, e todo o convívio com a nossa denominação no Brasil, com nossa liderança. E foi um desafio vir para cá, a partir de dezembro de 2018. Eu cheguei 2 meses antes da minha esposa, da minha filha, e do meu filho também, que chegou em março, né? Eu cheguei em dezembro, e para organizar algumas coisas aqui, e foi um passo de fé realmente, foi um momento de obedecer um kairós. Eu sempre uso muito essa palavra, um kairós de Deus, aqui, quando todas as circunstâncias, elas combinam, elas cooperam para você tomar uma decisão naquele momento, e eu tomei esse passo realmente, né, sem ter muitas respostas, muita experiência em relação à adaptação em outro país, né? Só tinha feito algumas viagens missionárias de campo, mas agora estava vindo para realmente morar, né? Então, fui recebido aqui pelo pastor Rafael do Vale, que era o pastor da nossa igreja aqui, Espanha para Cristo, que foi uma igreja fundada pelo trabalho missionário da igreja de Goiânia, que é liderada pelo pastor Cláudio Góes, que vendo um grupo de irmãos aqui que se reuniam, né, e que precisavam dar continuidade à sua fé, pessoas que estavam sem congregar. Então a igreja de Goiânia, por meio do pastor Cláudio Góes, foi pastoreando via online esse grupo, e então surgiu uma oportunidade do trabalho e a igreja mesmo, né? A Igreja Espanha para Cristo, onde o pastor Rafael trabalhou durante 2 anos e um pouco mais talvez, e esteve organizando a igreja estava organizada nesse sentido, né, de membros, não um grande número, porque a realidade na Europa é um pouco diferente do Brasil, mas a gente pensa assim, mais de 30 pessoas aqui também. Então, já tinha um pastor também que estava aqui com a gente, pastor Carlos Ferreira, com a sua esposa Priscila, que também é de Goiânia, que estavam aqui como equipe de música, de louvor, uma ótima equipe de música, muito abençoada. Quando eu cheguei, já tinha essa estrutura de igreja, né? Mas eu vim, na verdade, para fazer esse momento de transição com o pastor Rafael, que estava voltando ao Brasil, e eu estava vindo para tomar posse da liderança da igreja, e isso foi trabalhado junto com a Missão Desafio, como parceria. E então, os primeiros 2 meses eu passei aqui praticamente sem a família, na verdade, foi um momento novo para mim. Tive que buscar algumas informações sobre como procurar também algumas documentações e preparar a escola, né, para minha filha, quando chegasse, pudesse continuar os estudos. E foi tudo novo, né? Eu me lembro quando eu levei o pastor Rafael ao aeroporto de Alicante, aqui na região valenciana, para ele voltar para o Brasil, ele e a esposa Lara, né, que se dedicaram muito aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida deles, eles fizeram um trabalho de entrega mesmo, de muita dedicação aqui. Os irmãos têm um carinho muito grande por eles aqui em Múrcia, e isso é muito bom, né?
E eu lembro de ter me despedido dele ali no aeroporto, e quando voltei, agora eu estava realmente só aqui na Espanha, né? E tudo isso trouxe, assim, muito uma dimensão de experiências, né? Emocionais, experiências de adaptação. Fui bem acolhido pelos irmãos aqui da igreja, ajudado, inclusive. Mas nesses primeiros momentos foi um momento de adaptação, de procurar saber os caminhos para você se integrar melhor na sociedade espanhola. Então, marcaram para mim para que eu pudesse passar na comissária de polícia para poder tirar um documento de estrangeiro aqui, chamado NIE, né? Número de Identificação de Estrangeiro. E fui em Cartagena para tirar esse documento. E já minha primeira documentação aqui na Espanha, né? Que começou, então, esse processo todo de integração. E a partir daí, Deus preparou uma pessoa também para nos abençoar aqui, para nos ajudar a alugar uma casa, porque não é fácil alugar uma casa aqui. Você tem que ter toda uma estrutura financeira e documental também para poder alocar uma casa. Então, Deus moveu um casal da nossa igreja também para nos abençoar. Deus moveu o coração deles, me chamaram na casa deles e falaram: pastor, nós vamos te ajudar a alugar esse piso, a alugar essa casa, para que você possa receber sua família quando eles chegarem. E isso foi um momento muito especial, né? E, se me permite, pastor Paulo, eu estava conversando com eles naquele dia que eles me chamaram na casa deles, e eu estava ali agora como estrangeiro, né? Mas Deus me fez me lembrar naquele momento de uma experiência que nós tivemos ainda em São Paulo no último ano, com um estrangeiro também, que chegou à igreja de Carvalho, um homem africano, e de Angola, e ele sentava sempre nos últimos bancos do culto, no culto, e nós viemos e queremos ajudá-lo e de alguma forma apoiar a família dele. Não perguntamos nada, a não ser quem ele era ou de onde ele era, né? E começamos a ajudar a família dele, os filhos e tudo. E ele começou a vir no culto, e um dia ele me chamou à parte no culto da manhã na igreja para conversar comigo, e ele disse: pastor, eu preciso falar com você. Eu falei: tudo bem, vamos conversar. E quando ele começou a conversar, ele revelou quem ele era. Ele disse assim: olha, eu sou um pastor africano, eu tenho 2 igrejas na África, uma em Angola e outra em Congo, e Deus me mandou ficar com vocês aqui nessa igreja. Então, é uma igreja que, possivelmente porque é por causa da visão missionária que o Senhor tinha soprado em nosso meio também, e ele me disse: eu vou estar debaixo da sua liderança, o Senhor mandou ficar debaixo da sua liderança, de estar sendo cuidado por você, o que o pastor mandar fazer, eu vou fazer. Ele esteve com a gente ali, nos ajudando muito, um homem de oração, né, o pastor Josué, e falava francês. Então nós, para ajudarmos a ele a ter um sustento também, abrimos uma classe de francês na igreja para os irmãos, para que ele pudesse ter um recurso também para ajudar a família, e socorremos ele muitas vezes. Então foi uma experiência que a igreja abraçou ele, nós abraçamos ele sem saber que ele era um pastor, que ele era alguém assim. Só que agora eu estava do lado, né? Agora eu era estrangeiro aqui, e agora, quando eu me sentei à mesa para conversar com aquele casal, que Deus incomodou o coração dela, da esposa, né, para chamar, né, para que eu pudesse estar naquela noite ali. E aí veio aquele momento espontâneo, né, de sentir todo o emocional daquele momento. E aí eu percebi como é importante nós cumprirmos algumas tarefas que Deus nos dá sem nos avisar, né? Porque da maneira como você trata, você é tratado. O que você semeia, Deus na frente, ele vai usar alguém para uma boa colheita. Então, a maneira como Deus nos testou por meio de receber aquele imigrante sem saber quem ele era, sem intenção nenhuma, sem interesse nenhum nele, de repente ele se tornou uma pessoa tão próxima da gente, um pastor, e por um tempo quase nós fizemos também adaptação junto à Missão Desafio com essas igrejas, começamos a conversar. Não foi por esse caminho, mas a experiência de cuidar desse pastor me levou a ter uma experiência muito forte aqui quando eu cheguei, porque agora eu era imigrante, e agora eu estava no lugar dele, né? E como eu estava sendo cuidado por Deus agora por meio desse casal, por meio dessas pessoas, foi uma experiência que me marcou muito aqui. Além disso, o Senhor foi nos dando graça aqui para nós nos adaptarmos à igreja, a igreja também se adaptando a nós. É uma nova realidade. Já havia um pastor que estava aqui há 2 anos com outro perfil, e eu chegava também agora com outro perfil. É normal ter um momento de adaptação, então dos 2 lados temos que ter, né, aquela paciência, aquele momento de se conhecer, de poder caminharmos juntos, nos conhecemos e entender a visão do que estamos fazendo, né? E nos primeiros meses eu não fiz nenhum tipo de
de mudança na igreja, continuamos, né, normalmente como estava, até que chegou o momento de nós percebi, o momento que começamos a fazer pequenos grupos aqui. Então nós estamos aqui com o GAP, que é um grupo de acolhimento, pastoreio e evangelização, que nós trabalhamos hoje em 2 localidades, em Múrcia e também em Santo Tomé, que é um município próximo. E também, pastor Paulo, Deus tem nos aberto portas aqui. Quando minha esposa e minha filha chegaram, nós conseguimos também fazer o NIE delas, né, a documentação de número de identificação de estrangeiro. Não é a documentação definitiva, mas é uma identificação que nós temos aqui. E também, Deus foi nos dando graça, e minha filha chegou aqui menor com 17 anos, né? Então, ela já havia se separado agora dos amigos, da família, estava chegando aqui com uma nova experiência com a gente, e completou 18 anos naquele mesmo ano, no ano passado, né? E a minha preocupação era a continuidade dos estudos dela. E graças a Deus, por ela ter chegado menor aqui, a Espanha, por exemplo, os países é obrigatório aceitar as crianças para que possam dar continuidade aos estudos, né? Os adolescentes. Então, ela já foi matriculada, hoje está estudando num instituto aqui na Espanha, comércio internacional, graças a Deus, e está se desenvolvendo bem na cultura, no idioma, e a documentação dela já foi homologada em relação aos estudos, e está muito motivada, né? E, além disso, uma das coisas importantes aqui, uma outra experiência, eu cheguei aqui e não tinha muito recurso, porque eu vim muito, muito rápido para a Espanha, não teve todo aquele processo de passar nas igrejas e compartilhar projeto e tudo mais, né? Eu entendi esse kairós de Deus aqui, e ao chegar aqui, fiquei numa dependência mesmo de Deus, assim, muito grande, né? De depender de orar e pedir ao Senhor realmente que mobilizasse pessoas, e estar fora aqui é um pouco diferente, né? Porque você está em contato com a igreja, com o pastor, cara a cara, conversando, olho nos olhos, né? Ou seja, quando você está de longe, mesmo pelas redes sociais, é um pouco diferente esse relacionamento. Então, eu percebi que eu não tinha muita... Não ia acontecer muitas coisas por esse meio. E foi um momento da dependência de Deus mesmo, e eu cheguei aqui um tempo aqui sem carro, né? E esse tempo foi um pouco difícil, porque eu tinha que me mobilizar aqui da igreja, acho que cerca de 10 quilômetros da onde eu moro, e eu tinha que depender um pouco de ônibus, da carona dos irmãos. E eu lembro que um dia eu cheguei, eu tinha ido a pé com a minha filha, com a minha esposa, alguns irmãos me emprestaram o carro por um tempo, depois eu cheguei. Um dia eu estava na sala aqui esperando, sabe, o almoço, que a minha esposa estava fazendo o almoço, eu estava esperando, orando ao Senhor, falando: Senhor, eu preciso de uma provisão do Senhor. Sabe, coração realmente necessitado de uma provisão de Deus. E aí um irmão me mandou um vídeo do último culto que eu estive em São Paulo, né, Brasil para Cristo, de Cidade de Carvalho, onde eu estava cantando uma canção que dizia: tudo que tenho, tudo que sou, devo a ti, Senhor, né? O que vier a ser, vem de ti, Senhor. Então, logo após, minha irmã me ligou dizendo que: pastor, como que está o assunto do carro? Eu falei: irmã, eu estou esperando no Senhor. E ela disse o seguinte, né? Pastor, Deus moveu meu coração para doar um carro para o pastor, eu tenho um carro aqui, Deus está me abençoando com outro, eu estou abençoando o pastor com esse carro. Não é um carro novo, pastor, mas é um carro... Irmão, uma bênção, pastor Paulo. E aí nós recebemos de presente, assim, esse carro, foi uma provisão do Senhor para a gente. E esse carro tem nos ajudado a ir para a igreja, a fazer visitas, a irmos ao aeroporto, receber os irmãos, a levar os irmãos que vêm aqui em Espanha. E, além disso, Deus nos abriu também a porta na Cruz Vermelha, onde eu estou como voluntário também, como psicólogo, e nessa crise de pandemia, do Covid-19, eu estou atendendo pessoas que estão em crise de ansiedade, tentativa de suicídio, depressão. Então, é uma maneira que a gente tem encontrado aqui para poder se envolver na sociedade espanhola e, ao mesmo tempo, fazer missões, por meio disso, demonstrar o amor de Deus ao coração das pessoas. São algumas coisas que eu estou compartilhando aqui, tem outras, né, que o Senhor tem feito aqui no nosso meio também, coisas importantes em relação à integração aqui na Espanha, mas temos muita coisa para conversar, e eu sei que tem assuntos muito importantes também em relação ao projeto missionário, né? Agora, a importância de realmente estar junto com a missão do desafio é porque há uma diferença de um missionário que trabalha solitariamente, né, isoladamente, que escolhe o caminho solitário, que escolhe o caminho próprio, da autonomia total, né, de uma total autonomia, e aquele que se submete à organização e está junto com a organização. Você não deixa de ter autonomia, mas é uma autonomia compartilhada, né?
É uma autonomia que você tem um direcionamento, que você tem uma mentoria, que você tem, nesse momento, por exemplo, toda uma estrutura de apoio, né? Eu falei até com o nosso presidente, pastor Emerson, sobre isso, na semana que aconteceu aqui a pandemia, por exemplo, foi a semana em que chegou exatamente o sustento missionário da gente aqui. Dia 14 foi decretado o estado de alerta e eu precisava manter a minha casa aqui, a minha família. E no dia 10 chegou o sustento, como sempre tem chegado pontualmente, né? E isso, pastor, eu me lembro que eu estava... todo mundo comprando as coisas, as prateleiras, né? Se esvaziando, e eu estava esperando o sustento chegar e transferi-lo para cá, para poder ir às compras. E foi na sexta, o estado de alerta foi decretado no sábado, na sexta-feira, eu estava recebendo o sustento, estava dentro do mercado, inclusive, né, quando eu pude constatar que havia chegado a transferência. Isso, aí eu percebi como é importante também, não apenas nesse momento, mas de uma maneira muito mais pontual agora e recente, como é importante a gente estar numa estrutura, numa parceria com uma organização séria, transparente, que realmente tem acompanhado a vida dos missionários e acompanhado também o trabalho missionário, além de divulgar esse trabalho missionário para a nossa obra, para a nossa denominação, que é uma denominação tão respeitada, tão idônea, de tantos anos aí no Brasil, né? E que tem um potencial enorme. Então, participar da Missão Desafio para nós temos uma estrutura que é parceira. Não é uma coisa nominal, não é uma coisa aparente, superficial. De fato, um missionário que está junto de uma organização séria, ele tem muito mais a ganhar. Tem uns momentos que você tem que estar debaixo de um direcionamento, existem as regras internas que fazem parte de qualquer organização, de qualquer parceria, não é? Mas algumas pessoas que escolhem caminhar sozinhas e fazer do seu jeito, da sua maneira, encontra dificuldades no meio do caminho, encontra dificuldades no momento de crise, quando de repente precisa de uma atenção maior, de um socorro emergencial, de um apoio de intercessão, de um apoio de divulgação, né? De direcionamento, de aconselhamento para projetos. Acho que tudo isso faz uma diferença muito grande na vida do missionário, né? Também, então eu queria deixar um pouco dessa minha visão em relação à parceria. Que nós acabamos de ter aqui, e o senhor falou tantas coisas importantes, e num determinado momento o senhor falou sobre a seriedade da missão Desafio, a transparência, a idoneidade deste órgão, desta agência missionária, assim como também da Igreja, o Brasil para Cristo, a maneira como tudo é feito, com seriedade, com transparência. Louvado seja o nome do Senhor. Você que nos acompanha nesta manhã está assistindo a entrevista com o pastor e missionário Alexandre Gonzaga, da nossa Igreja Espanha para Cristo. Seja muito bem-vindo, é um privilégio tê-lo conosco. Esta entrevista está sendo realizada através da Missão Desafio, órgão oficial de missões das igrejas do Brasil para Cristo. Nossa segunda pergunta, pastor Alexandre, sim, é em relação à Europa, especificamente onde o senhor está, a Espanha. Quais são os maiores desafios enfrentados hoje na Europa, em particular na Espanha, se tratando de um continente pós-cristão e com forte islamização, pastor? Vamos lá. O desafio da Europa ainda é algo que sempre nós temos que nos conscientizar dele, né, e melhorar a nossa opinião ou a nossa visão sobre ele. Mas o que o pastor agora falou, esses dois pontos, eles são os principais, né? Porque, para mim, olhar uma sociedade como a europeia, que já passou por uma cristianização, né? Ou seja, passou por um tempo que experimentou o cristianismo, e daqui foram enviados missionários para vários continentes. O Brasil é resultado de uma migração de europeus, de missionários também,
europeus que trouxeram a semente do evangelho para o Brasil. O Brasil hoje é essa potência que é em igrejas, em evangelização, a ponto de ser uma igreja autônoma, a igreja brasileira, que agora necessita reenviar seus missionários agora da onde ela recebeu ajuda, né? É uma dívida que nós temos com a Europa. Isso também foi uma das motivações porque eu me voltei para o continente europeu. Agora, é bem verdade que a pós-modernidade e essa ideia de que a ciência ela é mais importante do que de que um livro, como, por exemplo, eles trazem aqui a Bíblia, né? Como um livro que é irrelevante para esse momento, foi uma coisa histórica, foi uma coisa que se passou. Hoje a ciência comprova muita coisa. A ciência hoje, para eles, é a razão, é o motivo é a religião deles é a ciência. Então, a partir desse momento, nós vemos que uma coisa é quando um povo ainda não foi alcançado e vai ter esse encontro com o evangelho. E isso traz, de alguma forma, uma novidade para aquele povo. Outra coisa é você estar em contato com um povo que já passou pela evangelização, que já experimentou, que sabe historicamente sobre histórias bíblicas, né, sobre personagens bíblicos, sobre a vida de Jesus, mas não tem vínculo nenhum com isso mais. E se decepcionaram com a religião, com o cristianismo. Quantas vezes o cristianismo foi utilizado como manobra política, para ditaduras, para encobrir crimes e tantas outras coisas. Infelizmente, isso trouxe a religião, muitas vezes que foi estabelecida, né? Trouxe muitas vezes um impacto negativo, e muita gente também, depois do pós-guerra, né? Perdeu também esse vínculo com a religião, criticando ou questionando muitas coisas, não é? Então, a partir daí, nós temos uma sociedade que ela já passou por essa experiência. O que pregamos para eles é o que nós aprendemos, né? Aprendemos aí nos nossos institutos bíblicos. Muitas coisas que aprendemos vieram deles, né? E eles estão há séculos em nossa frente. Agora, existe uma questão chamada de Deus, ela é revelada. E essa palavra revelada, ungida pelo Espírito Santo, e quando um coração é arado, por exemplo, a Europa hoje está passando por essa crise do Covid-19, e eu percebo que isso é como também, de alguma forma, eu penso isso, tá? Penso isso de uma forma missionária, de uma estratégia missionária. Há pessoas que elas podem, nesse momento, se sentirem tão vulneráveis por perceber que sua estrutura financeira não é suficiente, a ciência não é suficiente, e também, quando se fica vulnerável em relação à saúde e à família, isso mobiliza qualquer pessoa. E aí você tem que recorrer a alguém, mas a quem? A ciência? Ao dinheiro? Ao quê? É nesse momento que eu creio que Deus tem aberto sulcos, né, com o arado, às vezes, do sofrimento, para poder trazer a sensibilização para que possam voltar-se para Deus. Porque a Europa, ela abriu espaço para um vazio espiritual ao abandonar o cristianismo. A primeira-ministra Angela Merkel da Alemanha, por exemplo, em declarações disse que a Alemanha precisa se voltar para a Bíblia, porque é necessário isso, né? São os países cristãos, o país da reforma. E aí vemos que existe um tradicionalismo muito grande, as pessoas elas respeitam, tem muitos valores morais aqui, sim, mas é bem verdade que uma nova geração que desconhece isso, que não teve contato com esse cristianismo vivo, né? Desconhece totalmente, é uma geração que está longe do Senhor, que está distanciada do Senhor. Então, um dos desafios da Europa, ao meu ver, é a pós-modernidade, que traz consigo essa descrença em relação à fé, doutrinas bíblicas que são absolutas, né? Eles não acreditam em verdades absolutas, e tudo é muito relativo. Então, quando você prega o evangelho, né, talvez é como se eles dissessem, olha, isso é importante para você, mas para mim não faz diferença. E a gente vê pessoas voltadas apenas para o aqui e agora, né? Vivem para o trabalho, vivem para sua ocupação, para cuidar da família, para viajar, para poder ter uma vida legal aqui.
E a gente sabe, não existe nenhum problema em você desfrutar bem da vida, mas quando isso se torna o ídolo, o objetivo, a razão da sua existência, você está procurando algo que não é aquilo. Então as pessoas vivem à base disso, e quando vem uma crise como essa, onde desestrutura tudo que você acredita ser a causa da tua felicidade, o desespero vem, a depressão vem, a angústia vem. E por isso, de alguma forma, a igreja tem uma grande oportunidade agora de se aproximar dessas pessoas, né, respeitando suas histórias de vida e compartilhando o evangelho. E também, por meio desse vazio espiritual que acontece aqui na Europa, que aconteceu na Europa, não apenas tem crescido o número de islâmicos, né, mas também de outras religiões. E a gente também sabe que o satanismo também tem crescido aqui, não é? Na Itália, por exemplo, existem mais de 100 mil satanistas em tempo integral, né? Que eles trabalham para impedir o crescimento da igreja, o avanço do evangelho. Então a gente sabe que isso está em todo lugar, de uma forma muito velada, às vezes ou não, às vezes muito escancarada, né? Como diz. Então, essa necessidade que existe espiritual no ser humano faz com que o ser humano se volte a outras vertentes, né? Que não é a própria verdade, somente Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, a verdade, a vida. A realidade dessa busca espiritual se abre também, né? Por meio de, às vezes, de uma imigração, às vezes por meio dessa estratégia muçulmana de também trazer, né? Essa islamização, de pensar daqui a 30, 40, 50 anos, eles não estão pensando em curto prazo, eles estão pensando a longo prazo, e as estatísticas mostram que há países que eles estão em estado irreversível, né? Estado irreversível. Então, a França é um desses países onde a população já está de uma forma tão comprometida que daqui a um tempo será mais pessoas muçulmanas do que exatamente os nacionais. Então vamos pensar em tudo isso, né? Essa estratégia que está acontecendo é um desafio, ao mesmo tempo é a oportunidade que nós temos de alcançarmos essas pessoas aqui. A Europa é um lugar estratégico porque há muita imigração de várias nações, e nações que muitas vezes estão fechadas para o evangelho, e nós não podemos, às vezes, chegar lá com tanta liberdade para pregar o evangelho, mas estando aqui nós temos a oportunidade de alcançar essas pessoas. O sul da Espanha, principalmente, o sul da Espanha é um lugar muito estratégico para alcançar outras pessoas também para o evangelho de Jesus Cristo. Amém, pastor Alexandre. Deus seja louvado por mais essa resposta. Você que nos acompanha nesta manhã no Facebook, no YouTube da Missão Desafio, você está assistindo uma entrevista com o pastor Alexandre Gonzaga, missionário da Missão Desafio, órgão oficial de missões na cidade de Múrcia, na Espanha. Ele acabou de nos falar coisas tão importantes sobre a forte islamização da Europa, sobre esse dado que ele acabou de citar, que na França nós temos aí 100 mil satanistas em tempo integral, e você, que é membro das igrejas do Brasil para Cristo, que acompanha o trabalho da Missão Desafio, que contribui com a oferta missionária nacional, com os programas da Missão Desafio, veja a importância de nós estarmos aí na Espanha através da família do pastor Alexandre Gonzaga, a necessidade que temos de estarmos apoiando este querido missionário e pastor que está na Espanha. Nossa terceira pergunta, pastor Alexandre, é a seguinte: como família missionária numa outra nação, o que representa receber a ajuda dos sócios mantenedores das igrejas do Brasil para Cristo, da oferta missionária nacional, do terceiro domingo em todas as igrejas do Brasil para Cristo, e do novo programa lançado pela Missão Desafio, na pessoa do pastor Emerson Costa, presidente da Missão Desafio, e toda a diretoria e staff, o SEM, o Socorro Emergencial Missionário, pastor Alexandre Gonzaga. Pastor Paulo, representa para nós, como família, apoio, e um apoio que nos mantém aqui onde nós estamos.
eu estou falando um pouco dessas perguntas que você me fez, eu estou tentando compartilhar um pouco, de forma panorâmica aqui, o que realmente acontece, né? Estamos falando de crescimento da islamização, estamos falando de uma sociedade pós-moderna, estamos falando de muitos imigrantes, por exemplo, de várias partes do mundo. Estamos falando de, ao mesmo tempo, de pessoas que saem de seus países, ou pessoas que estão se adaptando aqui, que necessitam de igrejas para congregar, para serem pastoreadas, pessoas que passam os primeiros anos de adaptação e entram em crises emocionais e espirituais muito fortes. Muitos deles podem ir para as drogas, para a bebida, para outro tipo de situação social. E a igreja precisa estar aqui para alcançar e para dar apoio a esse tipo de pessoa, porque a igreja é para todos, não apenas para aqueles que estão aqui tentando uma nova vida, ou para os imigrantes, ou para aqueles que estão vindo realmente para residir, ou ter uma vida melhor, ou porque tem que trabalhar necessita trabalhar numa empresa, então foi transferido para a Espanha, por exemplo. Mas estamos falando de que a sociedade espanhola, assim como toda a sociedade europeia, que por mais que tenha essa visão de que são os países de primeiro mundo, e que estão muito bem abastados, e que todos têm muita cultura, história, e que parece que já tiveram todas as oportunidades possíveis, e a Europa, então, rejeitou as oportunidades, e agora temos que nos voltar para outros lugares, porque a Europa rejeitou o Evangelho. Não é assim. O Evangelho, ele continua sendo para todos. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Então, essa ideia, muitas vezes, de que o país de primeiro mundo não precisa, faz com que muita gente deixe de entender a importância do missionário no contexto europeu, ou, por exemplo, num contexto de primeiro mundo. E aí eu entro com a resposta do que significa para nós a OMN, sócio mantenedor, e esse projeto de emergência missionária. E continuar aqui. Nós estamos falando que não é possível um missionário se manter de forma adequada, ou até mesmo se manter de fato aqui, sem o apoio de uma estrutura como nós estamos tendo agora. Por isso, respondi também em relação a essa parceria que existe entre a organização e o missionário. Nós temos sido ajudados aqui de uma forma, sabe, muito abençoada pela Missão Desafio, desde o dia que eu entrei aqui, para alugar esse piso onde eu estou. Me lembro de ter conversado, na época, com a Missão Desafio. Nosso presidente era o pastor Jorge Estevanato, que nos apoiou aqui para alugar esse piso, porque nós precisávamos dar 3 meses de aluguel aqui, e cada mês de aluguel é 450 euros. Se nós levarmos isso hoje em reais, né, nós estamos falando aí de mais de R$2.500, possivelmente, se não estou equivocado. Mas é necessário 3 meses de aluguel para poder alugar aqui o piso, né, onde nós estamos. E onde nós recebemos também um casal de missionários que precisava passar aqui, o César e a Jéssica, antes de irem para a Romênia. Onde nós recebemos irmãos que vieram visitar aqui a gente também. E onde eu pude também, hoje, estar com a minha família. Então, desde o começo da Missão Desafio, por meio das ofertas, por meio das contribuições, ela tem nos apoiado a poder estar aqui. Porque se o missionário ele vem sem estar alinhado com uma estrutura que possa mantê-lo aqui, ele pode ter muita vontade de fazer as coisas, até uma boa intenção e até ter a capacidade. Mas se ele não tiver esse apoio estratégico financeiro, que junto com a intercessão, que é mais importante, mas junto com essa estratégia financeira, de apoio financeiro, é muito tempo no campo. Então, hoje, todo esse sustento que nós temos recebido, e nós temos recebido mensalmente. Todo esse 1 ano e 4 meses que eu estou aqui, eu tenho sido ajudado pela Missão Desafio. A Missão Desafio não tem falhado com a gente. Pelo contrário, quando precisei até de socorro emergencial, isso foi por meio da Missão Desafio que eu fui ajudado.
Me alegro por poder estar aqui ajudando no trabalho missionário na Europa. É um projeto muito novo ainda, que está sendo desenhado, está sendo desenvolvido ainda. Mas a minha relação com a Missão Desafio é uma relação de gratidão. É de gratidão, é de reconhecimento. Desde o começo de todo esse processo, a minha relação é uma relação, sabe, de agradecer a Deus por estar numa organização séria, idônea, e que tem mais do que organização e regras. Eu acho que ela pulsa junto com o coração do missionário. Eu acho que ela procura entender o coração do missionário. Eu acho que ela se importa. Essa é a palavra, ela se importa. Então faz muita diferença para nós receber esse sustento. Me lembro que em algumas ocasiões aqui, o nosso sustento às vezes tem aquela variação, né? Os mantenedores às vezes conseguem ajudar no mês, depois não consegue mais. Outros deixam de fazê-lo por algum motivo. E isso não é nenhuma discriminação contra ninguém, apenas estou relatando situações que podem acontecer na vida de qualquer um, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Mas eu me lembro de situações que vivi aqui e que, como foi bom poder contar com a ajuda da Missão Desafio. Situações sérias, importante realmente aquele alívio para a gente. Então, Pastor Paulo, é uma reação de gratidão que eu tenho, é uma relação de gratidão que eu tenho, e por todos esses mantenedores, por todos esses irmãos que contribuem no terceiro domingo, que se esforçam, igrejas que não importa o tamanho da igreja, não importa a quantidade, não importa, é o coração envolvido naquela oferta. Não importa a quantidade, a gente pode fazer melhor, a gente pode trabalhar melhor a oferta do terceiro domingo, conscientizando para onde vai, o que faz, qual é a importância, por exemplo, como essa entrevista está trazendo, a importância dessa oferta na vida de uma família missionária longe, tudo. Mas todo envolvimento ele é honroso, e para a gente traz também um sentimento de gratidão a Deus por cada igreja, por cada pastor espalhado aí pelo Brasil, nos mais diversos lugares, lá no interior de São Paulo, no interior de outros estados, uma igreja às vezes pequena, uma igreja com poucos membros, mas que estão ali fazendo trabalho, uma igreja grande que está trabalhando ainda mais no processo de apoio estratégico dos missionários, né? Eu estou falando da minha experiência hoje, mas a gente conheceu tantos missionários que sempre foram apoiados, né? Então, é uma relação de gratidão em relação a essa oferta, esse apoio que vem desses meios, né, por meio da onde a nossa obra tem ajudado os missionários aqui fora. Amém. Obrigado, pastor Alexandre Gonzaga. Nós que estamos aqui hoje no escritório da Missão Desafio, estou aqui com a irmã Bruna, que está aqui na parte da logística, e eu confesso que nós ficamos emocionados aqui com a sua palavra, uma palavra que vem do coração de Deus, uma palavra de gratidão. Como essa palavra é importante nos nossos lábios, nós queremos aqui, representando o pastor Joel, o pastor Emerson Costa, toda a diretoria, todo o staff, também externar a nossa gratidão a você que nos acompanha esta manhã, você é membro das nossas igrejas ou não, os pastores, por todo o seu apoio no programa 100, na mobilização, na intercessão, com a oferta missionária nacional. Você está assistindo nesta manhã, através da Missão Desafio, nas nossas redes sociais, uma entrevista com o pastor Alexandre Gonzaga. Veja a importância que você tem aí segurando a outra ponta da corda. Nós vamos para a quarta pergunta desta manhã, com esta entrevista com o pastor Alexandre. Pode falar, pastor. Me permita, pastor. Eu me recordei de uma coisa também. No último simpósio que eu estive, que foi o Fôlego para a Europa, né? Onde foi o nosso momento também de sermos enviados para esse projeto. Eu queria mencionar isso, né? Que durante esse tempo que nós tivemos aqui, quando meu filho chegou, nós éramos quatro pessoas aqui agora, né? Que dependíamos desse sustento missionário. Eu cheguei 2 meses antes da minha esposa e da minha filha.
Aí, quando elas chegaram, ficamos em 3, um mês depois meu filho chegou, em março, éramos 4 pessoas aqui que estavam dependendo desse sustento missionário, desse apoio missionário. E depois meu filho voltou para o Brasil, né? Graças a Deus casou, tá continuando a vida dele, também tem chamado missionário junto com a esposa dele. E no momento certo Deus vai fazer a obra, né? Mas eu me recordo de um compromisso que a Missão Desafio fez conosco, como família missionária aqui no Projeto Fôlego para a Europa, por meio do pastor Joel Estevanato, no Simpósio de Missões, de nos apoiar aqui, chegando aqui para organizarmos as coisas. E eu quero agradecer a Deus e fazer menção disso, que esse compromisso foi um compromisso honrado aqui. Lembro de o pastor Joel entrando em contato comigo com aquele compromisso feito no dia de simpósio, né, nas ofertas do Fôlego para a Europa, um valor que foi enviado para a nossa família nesse tempo que nós estivemos aqui, já com as 4 pessoas, né, com nós 4 aqui como família, e isso foi honrado. Então a gente vê que a idoneidade, a responsabilidade como missionário, essa transparência, ela motiva muito mais a gente a ter uma relação ainda mais saudável com a Missão Desafio, né? Algumas pessoas, elas podem pensar, talvez, que seja difícil trabalhar com a organização, que você tem que prestar relatório, você tem que prestar conta, você precisa viabilizar tudo que você recebe de sustento por meio da Missão Desafio, para que a Missão Desafio transfira o valor para você. Mas, gente, isso é o mínimo que a gente pode fazer diante de uma relação como esta, onde temos todo esse suporte, essa parceria verdadeira, que só nos motiva a olhar para frente, para o futuro, e trabalhar com tranquilidade a longo prazo. Trabalhar com tranquilidade a longo prazo, olhar para frente e pensar, ainda que venham as dificuldades, como agora, é uma coisa impensável como essa pandemia, mas tem uma missão que já está sendo mobilizada para ajudar todos os missionários por meio desse projeto de emergência missionária. Então, é isso que eu queria mencionar aqui, pastor, esse compromisso honrado e que foi feito por meio da Missão Desafio, também por meio do pastor Jorge. Amém, pastor Alexandre. Nós temos observado na sua fala, uma fala sempre de muita gratidão e se referindo à Missão Desafio, à denominação, como uma instituição com credibilidade, com idoneidade, com transparência. E você, querido amigo, que está nos ouvindo nesta entrevista missionária, é uma honra tê-lo aqui conosco, através dos canais da Missão Desafio, seja no Facebook, no YouTube, no site oficial da Missão Desafio, você se informa melhor de como você pode ajudar como um pastor e missionário, como o pastor Alexandre Gonzaga e sua família na Espanha, mas também o nosso programa Fôlego para a Europa. Nós estamos não só na Espanha, com o pastor Alexandre Gonzaga e família, mas nós estamos também em Portugal, ali com o pastor Albert. Nós estamos na Romênia, com o missionário Cezinha e a Jéssica. Nós estamos na Itália, com o pastor Marcos, sua esposa, a missionária Aline. Então, através da Missão Desafio, a missionária Rita, a esposa do pastor Marcos, através dos nossos canais de comunicação, você vai obter mais informações de como se juntar a nós, segurando a outra ponta da corda e ajudar os programas do órgão oficial de missões das igrejas do Brasil para Cristo, a Missão Desafio. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, você que está conosco. Se puder, compartilhe o link aí para que mais pessoas possam glorificar o nome do Senhor Jesus acerca do que Deus está fazendo por meio da Missão Desafio. Nossa próxima pergunta é a seguinte, pastor Alexandre: qual a maior dificuldade enfrentada nestes tempos de pandemia e o que nós que estamos aqui segurando a outra ponta da corda podemos somar e cooperar mais com o senhor e sua família que estão em todos os missionários? Sim, pastor Paulo,
diante desse quadro que a gente está vivendo hoje mundialmente, o impacto na vida, ou na rotina, ou na economia está claro para todo mundo, né? Os países estão sendo abalados economicamente, se usa muito um discurso quase de pós-guerra, né? E que se fala de reconstrução dos países por meio dessa ajuda econômica. Os países têm que disponibilizar agora valores para poder ajudar as famílias, porque todos ficaram, a maioria ficaram sem trabalhar, sem poder ter a sua renda, e sem renda tudo começa a se desorganizar. Não é diferente também que isso, para mim também isso impacta claramente também, diretamente, o sustento missionário e a vida do missionário aqui fora, né? E aqui também na Europa, principalmente, quando a gente pensa, de repente, que o euro está mais, creio que o valor do euro está em mais de R$6, não é isso? Não estou com essa informação aqui agora, mas para cada €1 é mais de R$6 para poder transferir para cá. Então, é um desafio para nós aqui nos mantermos, porque estar no contexto que nós estamos exige bastante, como já disse aqui, na nossa estrutura financeira, o aluguel, somente o aluguel, €450. E aí a gente tem alimentação, nós temos o combustível, né, que precisamos cuidar, e as contas de consumo, porque não podemos ficar sem internet, não podemos, temos que nos mobilizar, temos que estar em contato. Então, tudo isso traz, né, um impacto nesse momento. Não apenas para nós aqui na Espanha, como para todos os missionários, mas de uma forma, talvez, como estamos focando hoje, fôlego para a Europa, os missionários de Portugal, Itália, Romênia, todos nós necessitamos nesse momento de uma ajuda mesmo, de apoio das igrejas agora, para podermos passar essa fase. Só que nós sabemos também que as igrejas estão passando um momento difícil no Brasil, esse tempo que as igrejas estão fechadas, que deixa de ter, né, o recurso, às vezes, para pagar o aluguel, para os seus próprios compromissos como igreja, e fica tudo muito limitado para pensar fora da igreja, para pensar fora do Brasil, e para pensar em relação agora à Europa, principalmente, né? Se já tinha uma dificuldade em relação a ofertar, em relação ao contexto de primeiro mundo, fica muito mais difícil agora. Mas eu penso que nós precisamos da ajuda da igreja para poder nos manter aqui por causa do evangelho, da causa missionária, que é tão importante para um país em desenvolvimento, como também para países de primeiro mundo. Pessoas que têm a sua estrutura de vida, pessoas que são bem estudadas, que já têm a sua graduação, a sua formação, a sua profissão, o seu estilo de vida, mas que precisam ser alcançadas com o evangelho da mesma forma. O evangelho é para o rico, é para o pobre, é para o culto, é para o inculto. Paulo dizia: eu sou devedor tanto para bárbaros como para gregos, tanto para servos como para livres. Nós somos devedores para compartilhar o evangelho a essas pessoas. E nós estamos em Espanha. A Espanha é uma realidade diferente de outros países também na Europa, né? Tem a sua relatividade em relação a isso. Então, o que nós precisamos, pastor, nesse momento, é continuar com o apoio das igrejas. Que as igrejas não abram mão de nos ajudar nesse processo de emergência missionária, porque é uma emergência. Nos próximos meses, 2, 3 meses, é possível que esse impacto agora venha muito forte, não é? Venha muito forte nesse momento. Então, nós precisamos da ajuda dos irmãos para poder continuar o trabalho e cuidar também da família missionária, né? Da nossa família que está aqui. E com isso, eu digo que é possível nós trabalharmos com criatividade, não é? Todo objetivo que nós colocamos diante de Deus para sustentar um missionário, um projeto missionário, por mais que a igreja tenha uma capacidade limitada de membros ou financeira, tudo que essa igreja pode fazer, que ela pode viabilizar, fomentar, ter criatividade para gerar recursos para missões, é louvável, é prazeroso diante do Pai, porque
são ofertas de envolvimento de vidas que estão acreditando na causa missionária e estão fazendo algo além do local onde estão. Estão olhando para a visão de Deus, porque a visão de Deus não é apenas uma igreja local com uma visão local. A visão de Deus é uma igreja que pensa e vê de uma forma mundial a obra missionária, não apenas onde está. Começa onde nós estamos, mas não pode ficar concentrado apenas onde nós estamos. Eu fui pastor durante 17 anos de uma igreja, pastor Paulo, onde eu tive essa experiência, uma igreja que pagava aluguel, uma igreja onde eu também era com 130 membros, mas pagávamos um aluguel muito, muito alto. E mesmo assim o Senhor foi nos desafiando, nosso coração queimava por missões, queimava para enviar alunos para o Alfa, para o CFM Alfa. Queimava para levar os missionários para o campo e vê-los indo para o campo, e trabalhávamos levantando oferta de R$10 de cada irmão para poder ajudar no sustento. Fazíamos cantina, fazíamos noites de evento para poder levantar fundo para missões. Trabalhávamos, assim, sabe, ofertas voluntárias. Houve milagres assim que aconteceram. Um deles foi que nós tínhamos 3 missionários no Alfa, que nós tínhamos enviado para o Alfa, né? E esses missionários, nós combinamos com eles de 70% da mensalidade deles, a igreja arcar com essa responsabilidade. E nós tínhamos ainda um missionário na Jordânia naquela época, também ajudando ele no sustento dele. Fora isso, nós tínhamos a igreja local, com aluguel de R$7.000 na época, de R$5.000 na época, 7 mil foi quando eu saí, de R$5.000 na época. Eu era pastor de tempo integral, tinha minha família também para cuidar, né? E debaixo de todo esses compromissos financeiros, eu lembro que nós levantamos, por exemplo, 30 irmãos que nos ajudassem com R$30 por mês, e cada R$10 desses R$30 era para um missionário, desses alunos que estavam no Alfa, lá na Bolívia. Então, R$10 era para Marli, outra para o Robson e outra para a Rafaela. Eles passaram na turma do Alfa na Bolívia. Então, os irmãos de R$30 e sabia que aqueles R$30 iam diretamente para ajudar 3 missionários que estavam ali no treinamento para futuramente serem enviados para missões. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos que ajudar o outro missionário que estava na Jordânia, no projeto Shorai. E um dia, eu me recordo disso, pastor Paulo, que nós estávamos na igreja pela manhã, e nós íamos fazer uma reunião de membros depois daquele culto, e minha esposa chegou e falou assim: olha, os envelopes sumiram. E eu tomei um susto, porque eram os envelopes dos missionários. Eu falei, mas como assim sumiram os envelopes? Não é? E fizemos a reunião e tal, e depois da reunião, eu falei para os irmãos a respeito disso. Olha, irmão, sumiram os envelopes aqui, nós vamos saber a razão por que sumiu, e depois nós voltamos a falar com os irmãos. Acabou a reunião de membros, aí minha esposa me procurou e falou, olha, uma irmã me procurou e ela pediu até desculpa por isso, mas é que ela viu os envelopes todos sobre a mesa, os envelopes que estavam à disposição, e ela pensou que esses envelopes era R$30 para cada um deles era um missionário, e não mantenedores. E ela estava com o coração tão desejoso de ofertar, de entregar a oferta, que ela resolveu levar para casa todos os envelopes. Eram cerca de 40 envelopes. Só que ela não ofertou R$30 em cada envelope. Ela ofertou R$300 em envelope, R$200 em envelope. E quando os irmãos descobriram onde estava o envelope, e naquela manhã de domingo, levaram para a secretaria, aí tiveram que chamar pessoas para ajudar a contar, porque eram cerca de 40 envelopes, e cada envelope que abria eram R$300, R$200, 300, 300, 300, R$200. O total foi de cerca de mais de R$8.000, foi levantado de oferta por uma pessoa só, naquele domingo pela manhã. Aí conseguimos manter nossos alunos lá, ajudando o missionário na Jordânia e trabalhando na obra em tempo integral. Os milagres acontecem no caminho.
Então, se uma igreja pensa, eu não posso ajudar porque nós já estamos tão limitados, temos as nossas contas para pagar, sim, é um primeiro pensamento que vem. Mas aí, pastor, eu me recordo da viúva de Sarepta, que quando Deus enviou Elias para ser sustentado por ela, Deus poderia ter escolhido uma viúva rica, abastada, mas escolheu uma viúva que tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Porque Deus queria que ela sobrevivesse, né? Porque se ela confiasse na palavra do homem de Deus para sustentar o profeta, e aí eu não chamo o profeta como uma pessoa, que o pastor também é um profeta, nesse sentido, o missionário também é um profeta, mas eu quero dizer a obra missionária. A obra missionária que acontece numa igreja local por meio de um pastor, a obra missionária que acontece por um missionário que está fora do país, a obra missionária que acontece por pessoas que estão trabalhando na comunidade, que estão indo visitar as prisões, os asilos, os abrigos, que estão ajudando as pessoas nas ruas. A obra missionária que acontece onde nós estamos e além de onde nós estamos. Se nós somos como uma viúva de Sarepta, e com o pouco que nós temos, nós compartilharmos em prioridade para sustentar a obra missionária, Deus ele faz milagres no meio do caminho. Essa foi uma das situações que nós vivemos, e tem outras, mas situações que nós vivemos e que marcou muito a nossa história de vida como igreja. E eu lembro de muitas vezes estar vivendo esse momento de receber os missionários, de receber missionários de volta do campo, de ir visitar missionários, Deus abrindo portas para a gente visitar missionários no campo também, por meio das viagens missionárias de campo com a missão desafio, ou além da missão desafio até. Então, Deus ele faz milagres, pastor. E por isso nós precisamos contar com o apoio das igrejas, esse passo de fé, esse encorajamento das igrejas, de sim, tempo de crise econômica. Às vezes, a sobrevivência não vem por meio de retermos mais, mas de semearmos mais. Se você está com a semente na mão, você pode apenas estar com ela e comer a semente, mas se você semear a semente, certamente frutos virão para sustentar a você, também como para sustentar a outros. Amém, pastor Alexandre. Nós estamos aqui nos segurando na cadeira para dar uns glória a Deus, uns aleluias, uma entrevista muito rica, muito empolgante, e seu exemplo como pastor da Igreja E Carvalho durante 17 anos, esse testemunho, tantos testemunhos lindos aqui, você que nos acompanha hoje aqui no Facebook da Missão Desafio, no YouTube, seja mais uma vez muito bem-vindo. Você está ouvindo as palavras do pastor e missionário Alexandre Gonzaga, pastor da Missão Desafio, da Igreja Brasil para Cristo, na cidade de Múrcia, Igreja Espanha para Cristo. Veja o valor que você tem aí segurando a outra ponta da corda, como intercessor, como mobilizador, como um contribuinte da oferta missionária nacional. Todos esses testemunhos tão entusiasmados do pastor Alexandre, que Deus esteja, querido pastor que está nos ouvindo, membro de igreja, cooperador, obreiro, líder de missões, que você seja fortalecido pelo exemplo aqui do nosso querido pastor e missionário Alexandre Gonzaga. Para você ter uma ideia do tamanho do que Deus está fazendo hoje através da Missão Desafio, da vida do pastor Joel Estevanato, o pastor e presidente Emerson Costa, toda a diretoria, todo o staff da Missão Desafio, Conselho Nacional, na pessoa do pastor Luiz Fernandes Pergamin, nós estamos em 200, nós temos 25, estamos em 25 países. Nós temos 258 missionários, 112 igrejas plantadas em todas essas nações. E hoje está conosco o querido pastor Alexandre Gonzaga, da Igreja Brasil para Cristo, da Espanha, melhor, Espanha para Cristo. A nossa quinta pergunta é: qual conselho, pastor Alexandre Gonzaga, e palavra de fé para este momento atual, diante da missão que temos como igreja e povo de Deus, destacando a necessidade de não abandonarmos o missionário e a sua família em meio à crise instalada? Bom, pastor, dentro daquilo que eu já estava também aqui falando com os irmãos, compartilhando, eu vejo que a igreja local,
ela é a principal base de um missionário. A agência missionária, ela é a ponte entre a igreja local e o campo missionário e o missionário. Mas a principal base do missionário é a igreja local. E somente por meio da liderança do seu pastor, principalmente, de um pastor, que começa a se envolver com missões transculturais, que começa a pensar além de onde está, a igreja também começa a se envolver nesse trabalho. É verdade que há líderes de missões, por exemplo, que eles ajudam o seu pastor a perceber um lado, que ajuda a fazer o seu pastor ou a igreja a ter mais contato com essa realidade de fora, essa realidade que grita por envio missionário. Porque nós estamos falando de um Brasil que nós, graças a Deus, hoje a nossa obra já está representada em todos os estados da confederação, né, da federação, e a gente sabe que estamos cooperando aí há tantos anos, né, há mais de 60 anos na evangelização do Brasil, há muitos lugares, há muitos rincões ainda do nosso Brasil que precisa ser alcançado. São os ribeirinhos, que eu admiro esse trabalho, no sertão nordestino. É um trabalho que me chama a atenção, e eu me lembro do pastor Elias também, que está ali trabalhando, outros pastores que estão ali trabalhando junto ao Nordeste do nosso país. E eu me alegro em ver esse trabalho que vai alcançando esses lugares isolados que o nosso país precisa ser alcançado também. Mas é bem verdade, pastor, que a igreja local, ela é a base missionária para o envio daquele que é vocacionado. Então, a minha palavra para as igrejas hoje, para os pastores, é que eles possam primeiro buscar do Senhor, orar ao Senhor, permitir-se abrir para essa nova realidade, que não é nova no mandamento bíblico, porque Jesus disse: "Ide, fazei discípulos de todas as nações". Isso não é novo para a gente. O objetivo da igreja maior é fazer discípulos, mas de todas as nações. O chamado de Jesus é um chamado para a imigração. O chamado de Jesus é um chamado para sairmos do lugar, para olharmos além das nossas fronteiras, para olharmos além da nossa responsabilidade geográfica, às vezes denominacionalmente, onde nós estamos. Nós temos que olhar além disso e cooperarmos com a obra da evangelização no mundo. Mas o Senhor tem nos dado ministérios na igreja. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Há alguns que têm esse chamado missionário. Há outros que vão ficar na igreja local e vão ajudar o seu pastor. Há o pastor que vai cuidar da igreja, que vai trabalhar com a igreja, vai ver aquela criança nascer, vai apresentá-la, vai acompanhá-la no crescimento, vai vê-la entrando na Jubrac, na Dobrac, na Jubrac, vai vê-la casar, se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, e constituir uma família e ser um obreiro exemplar, ou alguém que vai para outro lugar e dê testemunho. E o pastor vai continuar ali. É o trabalho dele, é a vocação dele, mas alguns são chamados dentro da igreja para não ficar na igreja, para ir além da igreja local. E são a esses que os pastores devem prestar atenção, nos vocacionados, naqueles que se sentem incompletos na realidade local, que eles amam a igreja, amam o pastor, gostam de estar com os irmãos, amam aquela igreja, mas o trabalho missionário está ardendo no coração deles. Eles têm uma sede para ir a algum lugar que ainda eles nem sabem, e por isso a importância de passar por um treinamento missionário, de serem enviados, por exemplo, para o CFM Alpha, para passar um tempo de treinamento, descobrirem o que é a visão missionária, o campo missionário, serem treinados e ter a possibilidade de servir em algum desses 25 países onde nós estamos hoje trabalhando como missão desafio, né? Então, a igreja precisa entender a responsabilidade como vocacionado, de identificar esse vocacionado e incentivar esse vocacionado. Nós não podemos matar as vocações. A tendência de um pastor local é manter uma equipe de qualidade com ele, os melhores com ele, não é? Mas
A do Espírito Santo, muitas vezes, é montar uma equipe boa numa igreja local, mas às vezes o Espírito Santo chama Paulo e Barnabé para uma obra específica. E era um time de primeira, o time da igreja de Antioquia, no capítulo 13. Era um time de primeira, era Saulo, era Barnabé, tinha mestres e profetas naquela igreja. Uma igreja forte, com ensino, com mover profético, com direção do Espírito Santo. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo chamou a Paulo e Barnabé para uma obra, e a igreja teve que entender que o time tinha que se desmontar. Ela não estava perdendo, ela estava ganhando com isso. Ela estava ganhando expressão lá fora. Ela estava ganhando na cooperação do avanço do evangelho. E quando ela entende a responsabilidade, ora jejua, ora por Saulo e Barnabé, por Paulo e Barnabé, eles são enviados e depois eles não perdem o vínculo com a igreja. Ao contrário, depois da viagem missionária, Deus faz grandes coisas e ao voltarem, eles voltam para a mesma igreja local em Antioquia, para contar as maravilhas que o Senhor fez, encorajar os irmãos, todos glorificaram o Senhor. A igreja não perde ao enviar o missionário, ela ganha ao enviar o missionário. Ela ganha expressão, ela ganha senso de missão, ela ganha com a visão de Deus, que é uma visão de mundo. Porque quando Deus amou, ele não amou uma nação, ele amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho Jesus para morrer por nós. Ele não amou apenas Israel, ele amou a todos nós. E nós não podemos amar apenas onde nós estamos, apenas o Brasil, ou apenas onde nós estamos. Temos que amar o mundo, pedir, Deus, me dê graça, me dê visão, para que nós, como igreja local, não importa o tamanho, não importa a quantidade de membros, nós possamos amar o mundo, ajudar o mundo. Envie um missionário que seja. Plante um missionário em Burkina Faso, plante um missionário na Espanha, em Portugal, plante um missionário. Ajude esse missionário a se manter esse tempo todo. É como plantar uma árvore ali que vai frutificar daqui a uns 5 anos, 7 anos. Se nós pensarmos em visão estratégica de semear e colher, nós não vamos ver isso como gasto, como peso. A gente está vendo isso como investimento em missões, como evangelização de pessoas, como igrejas que serão plantadas. E eu falo para você, pastor Paulo, e para todos os nossos irmãos que estão participando, é insubstituível a presença de um missionário de campo. Nós temos hoje a tecnologia onde nós podemos pregar para várias nações, para muitas pessoas agora mesmo, por meio do Zoom, por meio do StreamYard agora, né? Podemos ter muitas possibilidades de falar do evangelho para as pessoas, mas nada substitui a presença de um missionário em loco, no local realmente, convivendo com as pessoas, aprendendo a cultura, tendo esse contato. Muitas vezes nós temos uma visão equivocada das coisas. Pensamos que tem muitos missionários em um determinado local, só que existem também muitos povos invisíveis. Lugares onde as pessoas ainda não conhecem Jesus, lugares onde não é suficiente ainda o número de cristãos, lugares onde não é alcançado. Por exemplo, Espanha, nós temos 1,4% de evangélicos, mas somos 47 milhões de habitantes aqui na Espanha. É um número muito baixo para o número de pessoas que temos que alcançar ainda. Então, a igreja local é a base, o pastor é a pessoa-chave para poder fazer isso, para mobilizar a sua igreja, para criar uma secretaria de missões, para incentivar o seu vocacionado. Comece a investir em uma pessoa, em um jovem, em uma família. Não pense em muita coisa ao mesmo tempo, enviar 5, 10 pessoas ao mesmo tempo, em uma pessoa só. Comece a ter essa experiência. Missionário, regue esse missionário com a sua intercessão, com apoio emocional, com mensagens, cuide desse missionário, permita que ele volte num momento para a igreja, para contar o que Deus está fazendo. E essa igreja, ela só vai crescer, porque quando a igreja começa a investir em missões, ela cresce em visão, Deus vai trazendo pessoas dessa igreja, porque essa igreja entendeu o propósito dela. Então é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Amém, pastor Alexandre. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Nós ficaríamos a tarde toda aqui, início da noite, está tão gostoso. E nós acabamos de receber 2 comentários aqui no Facebook, que vale a pena nós registrarmos para glorificar aqui o nome do Senhor. Aqui do irmão Alcir Antunes, quando ele coloca que linda mensagem, que lindo testemunho. Aqui também a irmã Jane Moreira, que está também glorificando ao Senhor, a irmã Thalita, dizendo aqui que aprendizado Deus está nos dando através da vida do pastor Alexandre. Você que nos acompanha
já nesse início de tarde, você está assistindo, acompanhando a entrevista missionária com o pastor e missionário da Missão Desafio, órgão oficial de missões das igrejas do Brasil para Cristo, pastor na cidade de Múrcia, da igreja Espanha para Cristo. Querido pastor que nos ouviu aí, líder que está nos acompanhando, guarde essas palavras poderosas de Deus através da vida do pastor Alexandre Gonzaga. Invista nos vocacionados. Invista que você seja um instrumento aí na sua igreja. Vamos caminhar já para o final. Uma pena, está tão gostoso aqui esse aprendizado, essa aula que estamos tendo. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na Missão Desafio nessa manhã com o nosso convidado, o pastor Alexandre Gonzaga. A sexta pergunta, pastor, o senhor já falou um pouquinho no início, mas vale a pena, agora, já caminhando para o final um pouco mais rapidamente, falarmos sobre a questão, nos fale sobre este primeiro ano seu, da sua família, na Espanha, os projetos atuais e futuros. Ok. Nosso primeiro ano aqui em Múrcia, Espanha, tem sido um ano de adaptação. A adaptação, ela leva um tempo. Digo para você que estamos favoráveis em relação à adaptação. Temos tido uma boa adaptação, graças a Deus. Nós estamos estudando espanhol aqui na Escola Oficial de Idiomas em Múrcia. É uma outra bênção que o Senhor nos abriu aqui, porque muitos dizem essas aulas, mas o Senhor abriu essa porta para a gente. Estamos estudando o espanhol. Eu estou estudando agora no nível B1. Minha esposa e filha estão estudando também no nível básico, né? E estamos juntos aprendendo o idioma. A princípio, eu estava no primeiro mês aqui, pelo menos, eu fui traduzido por uma irmã, a Gabriela aqui, que nos ajuda. Então, sempre que eu pregava, ela estava traduzindo. E foi quando eu comecei a sentir a graça de Deus para começar realmente a me dispor. E eles até falaram assim que houve um batismo, né, em línguas, porque foi muito rápido essa adaptação do espanhol. E tanto é que hoje eu já estou atendendo como psicólogo, né, Então você tem que ouvir bem, tem que entender bem as pessoas, tem que se comunicar bem para poder atender uma pessoa. E são todos aqui da língua espanhola, que foi um batismo de Deus assim na minha vida, que me deu graça mesmo, que ativou algo em mim. Outra coisa também importante aqui na igreja é que nós nos organizamos, né? Primeiramente, eu estudei esse tempo inicial aqui da igreja, fui conhecendo um pouco melhor a igreja, me deixando conhecer também. E nós estamos trabalhando aqui com os pequenos grupos, que nos encontramos uma vez por semana. Nesse primeiro ano, nós começamos a implantar esse pequeno grupo chamado GAP, e temos dado continuidade a esse grupo por meio das lives que fazemos pela nossa página também, que nós criamos aqui, a página Igreja Espanha para Cristo, que é uma página de Facebook que nós estamos transmitindo nossos cultos online e também nossos estudos bíblicos, né? E a página é Igreja EPC, por onde pode entrar em contato com a gente aqui. E durante esse tempo também nós fomos organizando culto para mulheres também. Temos o Ágape aqui também na última sexta-feira do mês, que é o momento que os GAPs se encontram no Ágape, né? Ou seja, é um ajuntamento dos GAPs, que traz essa ideia do ajuntamento, mas também dessa festa de amor, onde a visão é compartilhar esse tempo de comunhão com os pequenos grupos. Como nós temos assim uma boa parte de brasileiros aqui na igreja, dessas cerca de 30 pessoas que temos, então nós temos essa coisa, às vezes, de fazer um churrasco junto para poder compartilhar esse tempo de comunhão. Aqui nós chamamos de barbacoa. Uma vez por mês os irmãos se reúnem para fazer esse momento de comunhão. E aí vem outros brasileiros, vem outros irmãos de outras igrejas. E é bom que a gente tenha esse contato também com outras pessoas. Ou seja, um churrasco, seja um momento de almoço. Nós temos o almoço também depois da ceia. Fazemos a ceia pela manhã e depois temos um almoço com os irmãos. Aqui você tem que investir muito nesse relacionamento. Porque as pessoas trabalham muito aqui, elas têm essa dificuldade de se encontrar, né? E já acaba sendo esse lugar onde temos esse tempo de comunhão também, e traz também
aprofundamento na comunhão com os irmãos e na relação com a igreja. A nossa visão aqui para adiante, né, com a estrutura que nós temos aqui na igreja em Múrcia, nós temos uma igreja muito próxima aqui do centro de Múrcia, que traz uma certa facilidade para a mobilidade, né? Então, quais são os planos futuros em relação a isso, até pensando no projeto Fôlego para a Europa? Claro que cada país, seja Itália, por exemplo, o pastor Marcos, que já está há muito mais tempo do que a gente aqui, e conduz o trabalho na Itália, eu cheguei, o César também está em Romênia agora, e também está estruturando o trabalho junto com a Jéssica, e temos futuras boas notícias para compartilhar também, porque ele vai também conduzir um processo importante lá na Romênia, com igrejas, e o pastor Albert também, que veio logo depois também, está em Portugal. Cada país deve pensar em organização e estrutura, porque nós temos que trabalhar para que as coisas permaneçam. Nós não podemos trabalhar anos a fio, e as transições, elas são naturais na vida, seja por tempo, seja por N motivos. Nós temos que trabalhar sempre pensando na continuidade, na estrutura de um trabalho para permanecer. E isso exige organização e exige planejamento a longo prazo. Então, pensando no Fôlego para a Europa, pensando em cada país que, aqui na Europa, que for organizando suas igrejas, tem que pensar, né, futuramente, abrindo um número maior de igrejas em cada país, ter uma organização como uma convenção, se ajudar, mas, ao mesmo tempo, ter algo estruturado junto à Missão Desafio, junto à estrutura denominacional que temos hoje, pensando em interação, numa coordenação, como acontece, por exemplo, com o Conselho Nacional e as convenções, né? Então, a Missão Desafio, ela faz esse papel aqui fora, e nós, como representantes do Fôlego para a Europa, estamos aqui para 3 tarefas específicas: receber e encaminhar os missionários de cada família pastoral, e também desenvolvermos estratégias para implantação de novas igrejas, seja por parceria ou seja por implantação realmente de igreja. Então, pensando na igreja de Espanha, que nós estamos hoje aqui num local próximo do centro de Múrcia, e Múrcia, no sul da Espanha, é um local muito bom para a adaptação a muitos imigrantes aqui. O clima aqui, geralmente, é um clima bem favorável para a adaptação. O inverno é um pouco mais ameno. Faz muito calor aqui, realmente, no verão, mais de 40 graus. É uma experiência cultural e de clima, assim, bem diferente. Mas que eu penso futuramente que a estrutura da igreja que temos hoje, é possível que nós viemos fazer uma base missionária na própria igreja. Uma base missionária que temos um espaço onde nós podemos fazer uma base missionária para acomodar pelo menos ali cerca de 12 pessoas. Temos dentro da estrutura do próprio templo, né? Onde nós temos banheiros suficientes para isso, temos uma cozinha, e onde já é o templo também, né? Penso isso futuramente, a igreja estando totalmente organizada nesse sentido, em todas as áreas, nós temos amanhã, futuramente, também uma opção de alternativa para centro de treinamento para um estágio missionário do CFM Alpha. Para futuros alunos que venham ter uma experiência transcultural, perdão, uma futura experiência transcultural, e possa fazer o estágio aqui na Espanha, né? E aqui, como estamos em Espanha, é muito próximo a Portugal, é muito próximo também, próximo também à Itália, né? De alguma forma. Então, a mobilidade para esses países seria importante também a partir dessa base missionária. Então, a nossa visão aqui com a igreja é não apenas ser a igreja aqui em Espanha, que venha se multiplicar em outras igrejas. Temos, por exemplo, a visão de implantar uma igreja numa cidade chamada Molina de Segura, que tem cerca de 40 mil habitantes, mas também se tornar a base missionária aqui da Europa, para poder receber os missionários, e missionários que venham também para a Europa, passar um tempo de adaptação aqui, para depois serem enviados para o país onde irão realmente atuar. Um lugar onde nós possamos receber os missionários
para poder ter cuidado missionário, para poderem passar por cuidado missionário, psicológico, emocional, acompanhamento ministerial, passar um tempo, de repente, uma base onde passem também os missionários que estão em trânsito, que precisam ir para um outro país, necessita passar por aqui para chegar em África ou ir para o Oriente Médio. A Espanha está estrategicamente localizada, né? Então, ela é muito próxima do continente europeu, ela é dividida com o continente europeu para a África, para o Oriente Médio, para o leste europeu, para a América. Então, de alguma forma, ela é muito estratégica, é uma localização muito estratégica para envio missionário, para essa disposição missionária, para trânsito missionário até, daqueles que estão saindo do campo missionário, estão voltando para o Brasil, ou daqueles que estão vindo do Brasil e vão para outros lugares. Enfim, existe uma N alternativas aqui para pensarmos. Então, estruturalmente falando, o projeto é de fazermos uma base missionária, ao mesmo tempo, trabalharmos no Instituto Bíblico aqui de formação de cristãos, de novos obreiros, por exemplo, um Instituto Bíblico como o IBBC, que existe aí no Brasil. Fazemos esse Instituto Bíblico aqui também, né? Que nós chamaríamos de IBEC aqui, né? O IBEC, que seria Instituto Bíblico Espanha para Cristo, e onde nós estaremos trabalhando, né? Ou mesmo a Europa para Cristo, mas de alguma forma, hoje, pensando aqui, de alguma forma, em Espanha, através desse Instituto Bíblico, nós trabalharmos a formação de pessoas que eu vejo que a Espanha precisa muito disso, de formação de pessoas. As igrejas precisam dessa formação. Existe necessidade de músicos, necessidade de obreiros, necessidade de teólogos, necessidade de material até, para poder formar pessoas. Como tudo é muito hoje à distância e por meio de videoconferência, é possível que a gente trabalhe uma visão do IBEC, desse Instituto Bíblico Espanha para Cristo, nessa formação, né? Nesse formato. E a partir daí fazer um link com o IBBC no Brasil ou com outros irmãos do Brasil, para podermos trabalhar aqui a formação de brasileiros que podem ter acesso a professores em português, ou professores que já falam espanhol também, para nos ajudar aqui. É uma das alternativas que temos. Além disso, né, aí encerrando, pastor, trazer esse impacto, essa informação, esse cuidado missionário de transitar, visitar os países para poder cuidar das famílias, visitar as igrejas. Esse é o nosso trabalho aqui como diretor também. De visitar as igrejas e o missionário. E além da conferência anual do Fôlego para a Europa, que seria uma vez por ano, onde nós concentraríamos o envio missionário, a presença da diretoria da Missão Desafio, a oportunidade de trazer missionários e pastores do Brasil para estarem aqui com a gente, ter a experiência com a gente aqui em loco, conhecer a realidade da Europa e saírem daqui com a visão missionária. Amém. Seria muita coisa, mas estamos aqui encerrando. Em nome de Jesus, todos esses projetos serão realizados. Glórias a Deus por essa visão, pela sua vida, amém, por essas idealizações que Deus tem colocado no seu coração, através também da vida do pastor Joel, pastor Emerson, toda a diretoria. Você que nos assiste, que nos acompanha nessa manhã, nós vamos agora para a última pergunta, já início da tarde. Você está ouvindo o pastor e missionário Alexandre Gonzaga, da Igreja Espanha para Cristo. Uma manhã, início de tarde, muito rica, e você que está participando conosco, compartilhe este vídeo na sua página, divulgue na sua igreja, para que essa aula que nós estamos tendo aqui de encorajamento, de incentivo, de motivação, isso chegue ao coração dos obreiros aí da sua igreja, liderança, dos jovens, assuntos tão importantes que estão sendo tratados aqui através do pastor Alexandre Gonzaga, que faz parte do programa Fôlego para a Europa, na cidade de Múrcia, na Espanha, desenvolvido pela Missão Desafio, órgão oficial de missões das igrejas do Brasil para Cristo. Pastor Alexandre, ufa, está sendo muito bom, hein, estarmos aqui. Vamos para a última pergunta, que diz assim: como pastor de uma igreja missionária aqui no Brasil,
durante tantos anos em AE Carvalho, com os frutos colhidos em missões e demais áreas, e agora atuando na Espanha, num contexto transcultural, que tipo de conselho o senhor daria a um pastor, dirigente de igreja, líder de missões, mobilizador, obreiro e membros em geral, sobre a necessidade de se unir à missão desafio, à força-tarefa nacional, nesta grande obra de juntos termos mais condições financeiras e vocacionados para o avanço da obra missionária no Brasil e nas nações? O meu conselho é: aqueles que estão envolvidos continuem semeando em missões. Porque o Senhor, Ele certamente vai dar estratégias, condições e milagres no meio do caminho. Amém. Aqueles que ainda não são envolvidos, que possam perceber a dimensão da obra de Deus, a dimensão da visão de Deus, que é de alcançar o mundo por meio da pregação do Evangelho, para que as pessoas possam ter a oportunidade de serem salvas. Hoje aqui na Europa, quando a gente olha a disposição dos pastores que estão aqui com a gente no programa Fôlego para a Europa, a começar pelo pastor Marcos Roberto e a missionária Rita, que estão aqui há tantos anos, e eu admiro muito o cuidado missionário que eles têm com os irmãos, estão se desdobrando há tantos anos, completar toda essa estrutura financeira, tem os seus filhos, e se desdobram para cuidar de 2 igrejas, e não é de agora que eu acompanho eles, assim que eu conheço eles, já estive presente lá onde eles estão, e eu vejo qual a importância de cuidar, de manter missionários nesse perfil, tão dedicado à obra do Senhor, como a vida deles. Vejo também César e Jéssica, que também já passaram pela Jordânia e que estão desenvolvendo um trabalho que tem um potencial enorme ali entre os ciganos. Pastor Albert também, que está trabalhando em Portugal, onde tem muitos brasileiros e muitos imigrantes, e nós aqui na Espanha. Então, o meu conselho é que continue sustentando a obra de Deus, continue segurando a corda, continue mantendo o trabalho missionário. Há uma coisa que Deus nos chama a atenção, e eu lembro de uma frase de Hudson Taylor, um missionário britânico, um homem muito conhecido na área de missões, que ele diz o seguinte: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, tem os recursos de Deus. Então, é com essa visão que a gente trabalha. Não é porque nós não fazemos porque temos recurso para fazer. Nós temos recurso porque fazemos. Então, é a atitude de fazer que traz o recurso, e não a espera pelo recurso para fazer. Essa é a inversão dos valores. A fé faz você dar o passo sem enxergar o chão. E Deus nos chama para dar o passo para depois colocar o chão debaixo dos nossos pés. Essa é a atitude que leva missões a avançar. Mas a fé e o compromisso missionário de dar o passo, de fazer, para então ter os recursos, se comprometer a fazer e ter os recursos, é que faz a obra do Senhor andar. E por último, pastor, a todos os nossos pastores, a todos que irão ouvir, que vão ver essa live, que estão nos acompanhando agora. E aqui eu encerro esse momento também, dizendo o seguinte: Jesus. Cortou. O que será que houve? Rapidamente. Sobre Davi e os seus 3 valentes, né? Sua família, e ele
Ele suspira, falando consigo mesmo: quem me dera beber da água de Belém. E aqueles 3 soldados entram na caverna e eles ouvem Davi, o sussurro de Davi. E eles não falam nada a Davi, eles olham talvez um para o outro e eles se entendem. Eles querem fazer o desejo do rei, eles querem agradar o rei, eles querem saciar o desejo do rei. Eles voltam para Belém, eles enfrentam a guarnição dos filisteus, eles rompem em meio àquela guarnição, correm o risco de vida. Alguém desce ao poço para pegar a água, alguém segura a corda, eles voltam com a água de Belém, passam pela guarnição novamente, chegam na caverna e entregam a Davi. Olha aqui a água de Belém. Davi, ao perceber isso, ele não bebe a água, ele derrama a água em oferta ao Senhor, porque aqueles homens arriscaram suas vidas para cumprir um desejo que estava no coração dele. E nós, como missionários, como servos de Deus, estamos aqui porque ouvimos o sussurro do nosso rei. Nós ouvimos o sussurro dele: eu quero alcançar os moçambicanos, eu quero alcançar os europeus, eu quero alcançar os asiáticos, eu quero alcançar as crianças de rua, eu quero alcançar famílias que estão destroçadas. E nós apenas nos colocamos à disposição para ir e pegar essa água para o rei. Mas alguém tem que segurar a corda. E a igreja que está orando, intercedendo, os líderes que não desistem dos seus missionários, que continuam cuidando dos seus missionários, são aqueles que estão cooperando para que a gente possa pegar a água de Belém e trazer ao nosso rei Jesus. Encerro com isso, agradecendo a todos os mantenedores. Região de Jundiaí, Várzea Paulista, que tem nos sustentado todo esse tempo que a gente está aqui. Convenção do Rio de Janeiro, que nos ajudou também por quase um ano. Região Mandaqui, Igreja Getsemane, que não é da nossa obra, mas uma igreja que tem nos ajudado por meio do pastor Natalino, a Igreja de Cidade de Carvalho, e alguns irmãos que têm nos ajudado, a Igreja Brasil para Cristo de Arthur Alvim também, que tem, de alguma forma, nos ajudado também nesse tempo, é uma mantenedora da gente também, e são igrejas que têm nos ajudado aqui, pastor Paulo, a nos mantermos firmes, pegando a água de Belém, para levarmos para o nosso rei. Então, eu quero agradecer a todos os nossos mantenedores e aqueles que, de alguma forma, vão ser despertados, ajudar, não apenas a nossa família aqui, mas a todos os missionários que estão no campo, na Europa ou em outro lugar. Amém, pastor Alexandre Gonzaga. Eu estou aqui emocionado, como muitos que estão colocando suas mensagens aqui nas caixas de mensagens do Facebook, glorificando a Deus por esta manhã, pela sua vida, sua família, tudo que nós ouvimos. E nesta última resposta sua, algo com certeza que me marcou muito, e de tudo que foi falado também aqui, eu creio que marcou também aí os nossos amigos, pastores, missionários que estão conosco, mantenedores. Uma frase muito importante que o senhor disse: a fé faz você dar o passo sem enxergar o chão. Querido pastor que nos ouve, mantenedor, apoiador da obra missionária, que tem caminhado com a Missão Desafio, com a Força Tarefa Nacional, cada um dos amados irmãos que estiveram conosco, irmãs, pastores, missionários, membros de igreja, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, por ter estado conosco e com o pastor Alexandre Gonzaga nesta manhã de aprendizado, de fortalecimento que tivemos aqui com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Que você possa divulgar essa entrevista missionária na sua igreja. Repito, você possa compartilhar ainda mais esse material que a Missão Desafio, órgão oficial de missões nas igrejas do Brasil para Cristo, está disponibilizando para vocês, para assim nós podermos levar esse conteúdo tão importante que recebemos nessa manhã, que vem para abrir nossos olhos, vem para nos fortalecer na visão que Deus quer para a sua igreja. A Missão Desafio, órgão oficial de missões, na pessoa do pastor Joel Estevanato,
pastor Emerson Costa, toda a diretoria, todo o staff, CFM Alfa, Força Tarefa Nacional, agradece muito a sua participação. Não podemos deixar aqui de fazer menção mais uma vez, em primeiro lugar, a Deus, ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, mas também ao nosso presidente, pastor Luiz Fernandes Bergamin, por todo o apoio do Conselho Nacional, a Missão Desafio, a Força Tarefa Nacional. A você, querido sócio, mantenedor, a você que tem apoiado todos os projetos missionários da Missão Desafio, o SEM, o Socorro Emergencial Missionário, cada ação que tem sido realizada aí na sua igreja, como o Ateliê Missionário, o Doe uma Pizza por Mês, e tantas ações que estão sendo realizadas em cada igreja, cada testemunho lindo. Nós passaríamos o dia todo aqui falando sobre isso. Pastor Alexandre Gonzaga, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela aula que nós tivemos aqui. O senhor vai encerrar orando. Antes eu queria fazer apenas mais alguns agradecimentos aqui, e menção de algumas situações, agradecer a irmã Bruna aqui, do staff, que esteve conosco aqui o tempo todo, dando todo o respaldo, toda a equipe do escritório, agradecer a Deus por esse momento tão especial que nós tivemos, a confiança que me foi dada nessa manhã pela diretoria da Missão Desafio, o pastor Emerson Costa, e te lembrar, querido amigo, querido membro das Igrejas do Brasil para Cristo, que a Missão Desafio é o órgão oficial de missões da nossa denominação, que você pode se engajar, você pode fazer parte disso aí na sua igreja. Visite o nosso site da Missão Desafio, o nosso canal nas redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram. Lembre de uma coisa para você estar orando e nos ajudando aí a segurar a outra ponta da corda. Nós temos hoje um staff de 258 missionários que contam com a tua ajuda, com a tua intercessão, com a tua contribuição. Estamos em 25 nações e temos 112 igrejas plantadas. A oferta missionária nacional é o principal mecanismo de recolhimento de receitas, juntamente com o programa Sócio Mantenedor e o SEM. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Alexandre Gonzaga, mais uma vez, muito obrigado de coração. E nós gostaríamos que o Senhor finalizasse esta entrevista com a sua oração. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Vocês são muito preciosos para a obra do Senhor Jesus, para a Missão Desafio e para a Força Tarefa Nacional. O que houve? Amém. Pastor? Sim. Pastor Paulo, só me permita nesse momento fazer um agradecimento mesmo. Eu queria agradecer de uma forma muito especial ao nosso presidente nacional, pastor Luiz Fernandes Bergamin, que desde quando assumi a primeira igreja em São Paulo, que foi a única igreja de São Paulo, quando eu fiquei 17 anos ali, no dia 10 de setembro de 2001, eu recebi a imposição de mãos do pastor, que me deu a oportunidade de pastorear a primeira igreja. Eu tinha 27 anos, era líder da Jubrac na época, e foi debaixo dessa bênção pastoral que as coisas foram acontecendo. Então, e da mesma forma, quando eu entreguei a igreja, vim também para cá, para a Espanha, para assumir esse projeto, trabalhar aqui em missões, foi debaixo de uma aprovação e da bênção do nosso pastor. Então, eu quero agradecer muito ao pastor Luiz Fernando Bergamin, um forte abraço a ele, ao pastor Joel também, pastor Emerson Costa, todos os nossos irmãos aí, tá bom? E a toda a diretoria da Missão Desafio. Amém. Vamos orar então, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa tarde que o Senhor nos permite, Senhor, nos permitiu compartilhar aqui algumas experiências, algumas informações, algumas situações, Pai amado, que trazem a nós, Senhor, a reflexão a respeito da obra missionária, da importância
da seriedade, Deus, ó Deus, e da prioridade que é missões, Senhor, em outros lugares além de onde nós estamos, Pai. Quero te agradecer por essa oportunidade, pela vida do pastor Paulo, que conduziu essa entrevista também, pela vida, Senhor, ó Deus, de toda a nossa diretoria, de toda a nossa liderança, Pai amado, que tem estruturado esse trabalho e que tem nos ajudado nessa parceria, Senhor, com a Missão Desafio. Muito obrigado, Senhor amado, por essa oportunidade mais uma vez. E eu quero pedir, Senhor, que cada irmão, pastor, líder de missões, intercessores, Senhor, mantenedores, todos, Pai, possam receber algo da parte do Senhor por meio dessa entrevista. Ó Deus, e que a visão missionária continue sendo fomentada em cada coração, em cada igreja local, não importa o tamanho dessa igreja, não importa a quantidade de membros, Senhor. Ó Deus, que cada um possa, Senhor, fazer a sua parte, trazer, Senhor, a água de Belém, Senhor, trazer, Senhor, o seu apoio em segurar a corda, Senhor, também, para quem está, Senhor, ó Deus, trazendo algo que está no teu coração, Senhor, que é compartilhar o evangelho para toda tribo, língua e nação. Oramos neste momento, Senhor, para que esse trabalho possa crescer mais e mais, e todos os nossos colegas missionários espalhados nesses continentes, Pai, possam receber apoio, encorajamento, que o Senhor levante mais intercessores, mantenedores, vocacionados, que as igrejas se abram, Senhor, para esse novo tempo, Pai amado, para essa nova fase, Senhor, e que apesar dessa crise que estamos vivendo mundialmente, a fé, Senhor, seja enfatizada, Senhor, e não a crise. Ó Deus, que o passo de fé seja dado e que milagres venham acontecer. Que o Senhor venha honrar, Senhor. Assim como o Senhor honrava, Senhor, aqueles que estavam à frente, compartilhando o evangelho com sinais e maravilhas. Honre essa igreja que continuará e que se envolverá também com sustento missionário e com obra missionária por meio de sinais e maravilhas e milagres em todas as áreas, Pai, no nome de Jesus. Entregamos tudo em suas mãos e que o teu reino avance, que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Pastor Alexandre Gonzaga, que o senhor fique aí debaixo da bênção de Deus, juntamente com a sua família, toda a equipe do programa Fôlego para a Europa. Lembrando que amanhã, permitindo Deus, às 11 horas da manhã, nós vamos continuar com a semana de entrevistas missionárias pela Missão Desafio. Amanhã estará conosco aqui o nosso presidente da Missão Desafio, pastor Emerson Costa, às 11 horas da manhã, entrevistando o pastor e missionário Albert e Renata. Deus tem muito mais para te passar. Nos acompanhe nas redes sociais, esteja orando pelo anuário de oração e lembrando também que a Missão Desafio hoje tem 30 escritórios regionais de missões em diversos estados, em diversas regiões. Braço da Missão Desafio para te apoiar aí na sua necessidade como líder de missões, como pastor aí na sua igreja, como membro, como mobilizador. E assim nós encerramos aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até amanhã, às 11 da manhã, com o pastor Emerson Costa, o missionário Albert e Renata e seus filhos, permitindo Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe, pastor Alexandre. Um grande abraço, com Deus. Um abraço a todos.